Alô pessoal, nessa aula eu vou apresentar para vocês os procedimentos básicos e necessários para a simulação de um amplificador na configuração emissor comum por meio do PSpice Forte. Esse software pode ser baixado no site da Texas Instruments. Você vai acessar o site e ali no link para download você vai pressionar e vai ser direcionado para uma tela de cadastro se você ainda não tem cadastro no site da Texas. Você vai fazer o cadastro, logo em seguida a requisição do software, e aí vai ser enviado para sua caixa postal, para o seu e-mail, um link com, é, para baixar o programa e também o código para instalação. O procedimento de instalação é o procedimento padrão para programas for Windows. É um procedimento, tanto o procedimento de requisição do software como a instalação são procedimentos muito simples e, portanto, não vou apresentar aqui, eu vou apresentar somente os comandos necessários para a realização da simulação, por meio do qual ou por meio dos quais vocês vão conseguir fazer o trabalho, tá? Então, essa é a tela inicial do programa. Para a gente fazer uma simulação, a gente precisa vir aqui em File, New, Project. A gente vai dar um nome aqui, deixa eu ver aqui, tbj_freak. Clicar em OK. Aqui nessa tela nós vamos escolher a opção Create a Blank Project, dá OK, e aí ele vai carregar a página para a gente compor o diagrama esquemático do circuito. Então a gente vai colocar aqui os componentes do circuito. O circuito que eu vou simular é esse que aparece aqui nessa tela, um TBJ na configuração emissor comum com polarização por divisor de tensão. Então a gente precisa colocar cada componente aqui no espaço do diagrama esquemático. Então, para isso, existe esse botão aqui à direita, Place Part. A gente vai clicar nele e digitar o nome do componente que a gente precisa. Eu vou começar aqui pelo transistor, tá? É o BC548A, que é um transistor bastante conhecido, é um transistor NPN de sinal, né? Eu vou colocar também aqui uma fonte de sinal VSIN, uma fonte senoidal VSIN, colocá-la aqui ao lado. Vou colocar também uma fonte CC VDC, colocá-la aqui mais à direita. E os próximos componentes são resistores e capacitores, né? Então a gente vai digitar aqui R, dar Enter. Esse primeiro resistor aqui é o resistor da fonte de sinal aqui. Vou colocar mais um resistor, os resistores de polarização de base. Eu vou rotacionar o resistor aqui. Para isso eu vou pressionar a tecla R. Rotacionei, posicionei ele aqui, rotacionei, posicionei ele aqui para baixo. Vou conectar também o resistor de coletor e o resistor de emissor e finalmente o resistor de carga aqui. Bom, eu vou colocar agora os capacitores de acoplamento e de bypass. Para isso basta digitar C aqui, dar Enter. O primeiro capacitor vai ser posicionado aqui, o segundo aqui no coletor e aqui o terceiro vai rotacionar e deixar ele disposto aqui em paralelo com o resistor R5, que é o capacitor de bypass, tá? Eu vou precisar colocar também a referência do circuito, o terra do circuito. Para isso a gente vai pressionar esse botão aqui, Place Ground, e é a primeira opção mesmo que a gente coloca, tá? Aqui para baixo. Pronto, vou deixar ele posicionado aqui. Agora eu vou dar uma organizada aqui na posição de cada componente e vou fazer isso para que a gente possa fazer a conexão deles de uma maneira mais fácil.
Só organizar aqui a posição de cada um dos componentes, tá? Colocar o transistor aqui, esse resistor, vou puxar ele para cá, esse outro para cá, vou trazer esse aqui um pouquinho mais para cima. Capacitor C3 eu vou trazê-lo mais para a esquerda. Deixa eu ver se eu dou uma alinhada aqui também. Já está alinhado. Esse capacitor eu vou trazer mais aqui para a esquerda. A fonte de alimentação CC eu vou trazê-la aqui mais um pouquinho para a esquerda também. Eu acho que com esse posicionamento a gente pode fazer a ligação dos componentes. Para a gente fazer a ligação ou a interconexão de cada componente, a gente vai utilizar esse botão aqui, ó, Place Wire, ou então a gente pressiona a tecla W. Eu prefiro pressionar a tecla W porque é mais rápido. Então vamos começar a ligar. Para ligar, a gente posiciona o cursor do mouse aqui nesse quadradinho, clica com o botão do mouse e conduz ali o fiozinho para o quadrado do próximo componente. E aí é só clicar no botão esquerdo do mouse. Caso isso aconteça, a gente clica de novo no botão esquerdo do mouse até que a conexão seja efetivada. A gente vai fazer isso para todos os componentes. Bom, a gente já conseguiu conectar aqui boa parte dos componentes. Deixa eu só aqui dar uma organizada nesse resistor aqui. Pronto, já foi até conectado automaticamente aqui, só com movimentação para a esquerda. Conectar agora esse resistor aqui ao coletor do transistor. Puxar aqui o transistor, só para ficar mais organizadinho, eu vou puxar o transistor mais para frente, essa ligação mais para frente, esse resistor também, e dar continuidade aqui ao restante das ligações. Isso aqui vem para o coletor, isso aqui é conectado à carga. Eu vou rotacionar esse transistor, perdão, esse resistor aqui, deixar ele aqui. Esse capacitor eu tenho que conectá-lo aqui no emissor do transistor. Falta agora fazer a conexão da fonte de alimentação CC. Vai pegar e conectar aqui, aqui e aqui. Falta conectar agora essa última porção aqui do circuito, que é o terra da fonte de alimentação CC. Pronto, acredito que a ligação de todos os componentes foi feita. Falta corrigir aqui, ó, esse componente está fora. Prontinho, feitas as ligações. Agora a gente vai colocar os valores de resistores e capacitores, tá? Esse resistor R1 tem como valor 1K mesmo. O resistor R2 é 56K, então a gente vai vir aqui colocar 56K. O resistor R3 é 8.2K, então vamos alterar o valor dele aqui para 8.2.
O resistor de coletor 6.8K, então aqui vai vir com 6.8. O resistor de emissor 1.5, então 1.5 aqui. E a carga, a gente vai utilizar o valor de 10K. Ok. Pronto, os resistores foram adequadamente parametrizados. Agora vamos para os capacitores. O capacitor C1, 6.71 micro. Então aqui vai ficar 6.71 U. Capacitor de bypass 71.64 micro. 71, né? 71.64 micro. Capacitor de acoplamento da saída 0.947 micro. Então aqui vai ficar 0.947 U. Então vamos revisar aqui: 6.71 micro primeiro, o de bypass 71.64 micro, 71.64 micro, o de acoplamento da saída 0.947 U, 0.947 U. Ok, agora a gente vai parametrizar as fontes de alimentação CC e a de sinal. A de alimentação CC é muito simples, a gente vai colocar aqui o valor de alterar para 22 volts e a fonte de sinal, o VOFF, vamos utilizar 0. A amplitude, nós vamos utilizar o valor de 1 mV. A frequência 3 kHz e o AC 0. Pronto, as fontes estão parametrizadas. Tendo finalizado essas etapas, vamos agora criar um perfil de simulação, e para isso a gente vai pressionar nesse botão aqui, New Simulation Profile. A gente vai dar um nome aqui, sei lá, Simula TBJ. Apertar Create e aí ele vai carregar a janela de parametrização da simulação. E aí a gente vai escolher aqui Analyze Type, Time Domain Transient. Esse Run to Time aqui a gente vai colocar 2 milissegundos, que é o tempo de simulação. Aqui é 0 e o máximo passo de simulação vai ser 0.1 micro. Pronto, basta isso, a gente clica OK aqui, a simulação está parametrizada. Agora a gente vai conectar aqui uma ponta para ele apresentar na simulação a forma de onda que a gente quer, que é a tensão na saída da carga aqui, ó. Perdão, que é a tensão na carga, né, a saída do circuito. Para isso a gente vai utilizar esse botão aqui que tem esse componente Voltage Level Marker. Então a gente seleciona ele, pressiona R aqui para ele ficar nessa posição e conecta aqui. Pronto. Agora, se tudo estiver certinho, ele vai simular. Para que ele execute a simulação, a gente pressiona esse botão aqui, ó, o Run PSpice, e aguarda ele executar os cálculos. E assim que ele finalizar, se tudo estiver certinho, ele vai apresentar um resultado na tela. Então, ele já abriu aqui, ó, carregou a janela com o resultado da simulação, tá? Que é a tensão de saída na carga, tá? De 10 kΩ. Lembremos-nos de que o sinal de entrada tem 1 mV de amplitude. Então, se a gente medir adequadamente a amplitude desse sinal de saída, a gente consegue determinar o ganho global do circuito, que tem que ser condizente com o valor teórico calculado, né? Então, para a gente verificar o valor da amplitude nessa janela aqui, a gente vem aqui em Trace, Cursor, Display, que aí ele vai carregar aqui na tela um cursor que a gente pode caminhar com esse cursor ao longo da forma de onda. Então a gente vai posicionar o cursor aqui no pico da onda. Vou colocar aqui nesse pico para cá, né? No segundo ciclo aqui, no pico, e aí ele vai dar o valor
de pico dessa forma de onda. A gente pode observar esse valor aqui embaixo, nessa célula bem aqui. O valor é de 150,73 mV. Como a entrada é de 1 mV, isso significa que o ganho global é de 150,73, o que condiz com o cálculo teórico que eu fiz e que vai ser apresentado na próxima aula. Eu vou fechar essa janela de simulação para a gente agora ver um segundo procedimento. Esse segundo procedimento é para obter a resposta em frequência desse circuito aqui. Para que a gente possa obter a resposta em frequência, nós vamos digitar aqui, ó, VAC, dar Enter e selecionar essa fonte VAC aqui necessária para que a gente possa fazer a análise de resposta em frequência. Aí a gente deleta a fonte anterior e vamos conectar aqui, ó, a fonte VAC. E aí nós vamos colocar aqui o valor de 1 mV, tá? Bom, feito isso, a gente vai criar um novo perfil de simulação. Vamos pressionar de novo o botão New Simulation Profile, dar um nome aqui, deixa eu ver aqui, RESP_freq, resposta em frequência, Create, e aí ele vai nos conduzir para a tela de configuração de simulação. Aí aqui em Analyze Type a gente vai escolher o AC Sweep Noise, tá? E aí ele carrega aqui à direita essa tela com valores que a gente precisa parametrizar. Esse parâmetro aqui, Start Frequency, a gente vai colocar o valor de 10, End Frequency a gente vai colocar 1 GB, e o Points por década, né, a gente vai colocar 100. Pronto, basta isso e aí a gente já consegue fazer uma análise de resposta em frequência. Então, para isso a gente vai pedir para ele simular novamente, pressionando o botão Run PSpice. Nós vamos pressionar de novo e aguardar ele fazer os cálculos necessários. Pronto, ele já carregou aqui a tela com o resultado, está executando a simulação ainda e não apresentou nada aqui porque a gente não colocou o marcador de tensão aqui, né? O Voltage Level Marker. Então vamos colocar ele aqui de novo na posição correta e aí pedir para ele simular novamente. Prontinho, ele já gerou aqui a curva de resposta em frequência que foi explicada na aula teórica, na aula presencial. Então aqui a gente pode extrair diversos parâmetros, ou pelo menos diversos não, 3 parâmetros, né? A gente pode visualizar, por exemplo, o ganho na banda de frequências médias. Para isso a gente vem aqui de novo em Trace, Cursor e Display. Aí a gente pode caminhar com o cursor aqui e posicionar ele aqui na frequência, aqui, ó, no eixo X, na frequência de 3 kHz aproximadamente, aqui. Para essa frequência, o valor do ganho tem que coincidir com o calculado na simulação anterior por meio do sinal de entrada, cuja fonte de entrada tinha 3 kHz. E aqui aparece abaixo o valor desse ganho, de 148,167. Anteriormente era em torno de 150,7. E aqui ele deu aproximado. Esses ganhos, o anterior e o obtido por meio da resposta em frequência, tem que dar aproximado, porque na banda de frequência, aquele sinal de entrada foi um sinal de 3 kHz, cuja frequência está contida aqui na banda de frequências médias. Uma outra coisa que a gente pode medir aqui é a frequência correspondente a uma queda de 3 dB no ganho, ou equivalentemente uma queda de 70% no ganho. Para isso, então, a gente vai calcular o valor de 70% do valor do ganho, né, que é 148,167. Eu vou multiplicar isso por 0,7, dá 103,72 aproximadamente. Então a gente vai caminhar aqui
na curva do gráfico de resposta em frequência até chegar nessa frequência de 103.72, né? 103.72. Então está por aqui, está aqui nessa posição, 103.74 aproximadamente. A frequência correspondente a ela é a frequência FL, que tem que dar aproximadamente igual à que foi utilizada nos cálculos teóricos. Para esse cálculo aqui eu utilizei o valor de 100 Hz, e para esse valor de ganho a frequência correspondente é de 97.72 Hz, o que coincide com o cálculo teórico. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é medir essa mesma frequência, mas na região de altas frequências. Ou seja, eu vou caminhar com o cursor para cá até atingir de novo 103.72, né? E aí essa frequência é a frequência FH, que delimita ali a região de altas frequências e também é influenciada pelas capacitâncias intrínsecas do dispositivo. Então, essa frequência aqui, ela está dando em torno de 446.68 kHz. Tá? Essa análise vocês podem fazer com facilidade na simulação de vocês também. Uma outra coisa que pode ser feito aqui, que é interessante de se fazer, é a gente copiar esse gráfico para um documento do Word, né, para colocar no relatório. Para isso é muito simples. A gente vai vir aqui em Windows, Copy to Clipboard, né, e dar um OK. E aí, num documento do Word, basta a gente pressionar Ctrl V que ele vai copiar aquela figura aqui para o Word. Nota que o gráfico está meio apagado, né? Está meio fraca a cor. A gente pode alterar isso clicando com o botão direito no gráfico e aí selecionando aqui Trace Property. E aí a gente altera aqui a largura da curva. Ela fica mais grossinha. Aí a gente pode então copiar de novo para ver a diferença, né? E fica um gráfico mais vivo, tá certo? Então são esses os comandos básicos e necessários para realizar a simulação e fazer análise de resposta em frequência de amplificadores na configuração emissor comum, e isso pode ser transferido com facilidade para o amplificador fonte comum também, tá?